tenho 22 anos, sou graduanda de engenharia aeroespacial, estou estagiando, estou no final do meu curso, então venho trazer aqui para vocês um momento de incentivo para vocês acreditarem que vai dar tudo certo. Eu fiz o ensino médio inteiro com bolsa, então realmente acredito que o que vocês estão fazendo aqui para o futuro de vocês é incrível e com certeza vai abrir muitas portas. Desejo ótima sorte a todo mundo. Fui eu quem elaborou o material de trigonometria, então qualquer dúvida que vocês queiram, vocês podem me perguntar. Se vocês quiserem, o meu e-mail é esse daqui. Deixa eu só trazer um pouquinho aqui mais para baixo. Ana... eu entrei na faculdade com 17. Eu entrei novinha. Deixa eu só afastar aqui o celular um pouco. Ana... Se vocês quiserem, esse daqui é meu e-mail. Vou mandar aqui no chat para vocês também depois. Quem quiser conversar, enfim, tirar alguma dúvida, fica à vontade. E, enfim, gente, é isso. Tô torcendo aqui por vocês. Bom, só para a gente, então, fazer uma rápida recapitulação do que a gente viu na última aula. A gente começou a falar um pouquinho aqui sobre trigonometria, então a gente falou sobre o que são arcos, o que são ângulos, o que é um ângulo em radiano, o que é um ângulo em grau. Então, aqui só para a gente fazer uma recapitulação. Quando a gente está trabalhando com um ângulo em grau, a gente sempre vai estar utilizando esse símbolo. Quando a gente está utilizando ele em radianos, a gente vai estar escrevendo a palavra rad mesmo. A relação entre graus e radianos, alguém pode me dizer qual é? Qual que é a relação? Alguém lembra? Pode falar aqui no chat, eu acompanho vocês por aqui. Vamos lá, pessoal. 180 graus é quantos radianos? Pi? Isso, obrigada, Amanda. Obrigada, Nath. Então, 180 graus vão ser pi radianos. A gente sempre vai poder utilizar essa regra de 3 aqui para poder fazer essa relação. Então, a gente sempre vai poder estar relacionando essas duas unidades de medida. Lembrando que essa relação aqui, ela serve como uma ponte e para conectar tudo que está em radianos e tudo que está em grau. Aí eu também passei para vocês um pouco sobre arco de circunferência, como a gente pode achar, que é basicamente a mesma lógica, mas ao invés de eu estar relacionando dois sistemas de medida diferentes para ângulos, eu vou estar relacionando um comprimento de uma circunferência, que vai estar em metros, centímetros, pés, enfim, com uma medida angular, seja ela em graus ou radianos, mas a lógica é a mesma. Eu vou estar fazendo uma regra de 3, e com isso eu vou estar conseguindo pegar o comprimento total de uma circunferência, relacionar ele a 360 graus, então eu vou estar pegando o ângulo de 2π rad ou 360, e vou estar relacionando com 2πr, que é o comprimento da minha circunferência inteira, e aí eu vou estar falando que o meu ângulo y está relacionado com o meu ângulo x. Então, boa parte aqui dessa parte inicial de ângulos, ela é basicamente regra de 3. É importante vocês ficarem aqui muito atentos, porque essas questões, elas são simples, então são essas questões que vocês têm que focar no início da prova dos vestibulares, do Enem. Então, é isso daqui que vocês têm que tomar bastante cuidado para não errar. E, bom, sempre tentar... deixa eu virar aqui um pouquinho mais para ver se fica melhor para vocês. Então, sempre é importante tentar, acertar as fáceis, garantir que vocês vão acertar as fáceis, do que, às vezes, perdendo um tempo muito tempo em uma questão muito difícil. Então, assim, só para vocês lembrarem de fazerem essas transformações com bastante calma, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir acertar e, assim, conseguirem a aprovação de vocês. Bom, nós também vimos triângulos e a trigonometria, então nós vimos um pouco de triângulo retângulo, um pouco de triângulos quaisquer. Então, aqui só para a gente dar uma relembrada no que são triângulos retângulos e triângulos quaisquer.
Aqui no meu triângulo retângulo, eu vou ter o meu lado X, o meu lado Y e o meu lado Z. Esses lados, eles vão estar relacionados pelo teorema de Pitágoras, então, z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, onde eu vou poder relacionar esses lados também por ângulos, então aqui eu teria meu ângulo alfa, ou meu ângulo beta, e aqui eu teria meu ângulo reto, e aí a gente vai poder falar que o seno, só vou escrever aqui antes de mostrar para vocês, o meu seno de alfa vai ser igual a x sobre z, o meu cosseno de alfa vai ser igual a y sobre z, e a minha tangente de alfa vai ser igual a x sobre y, que é igual a seno sobre cosseno. Bom, então nós vamos ter essas relações aqui, que a gente passou na última aula. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre, podem falar. Também vimos a extrapolação para triângulos quaisquer. Quem lembra aqui, né, a gente vai poder pegar a lei dos cossenos e transformar no teorema de Pitágoras. Só para frisar bem aqui sobre a lei dos senos e dos cossenos, a fórmula que a gente vai estar trabalhando delas é essa daqui. Ao quadrado, caso eu vou escrever aqui um triângulo qualquer para vocês verem. Vou colocar aqui um ângulo qualquer. Vou colocar aqui o lado A, B e C. E aí eu vou estar escrevendo aqui a lei dos cossenos. Vou colocar aqui alfa, beta e gama. A ao quadrado vai ser igual a c ao quadrado mais b ao quadrado menos 2bc vezes o cosseno sempre do meu lado oposto ao que eu estou isolando. Então, aqui o meu cosseno é de beta. Deixa eu trazer mais perto aqui. Caso eu estivesse escrevendo a minha lei dos senos, aqui seria a ao quadrado sobre o seno de beta igual a c sobre o meu seno de alfa, que é o meu lado oposto. Então, gente, só lembrando que toda vez que eu estiver falando sobre lei dos senos ou lei dos cossenos, eu vou estar sempre relacionando um lado oposto ao ângulo que ele está. Então, isso é importante para vocês não se confundirem. Lembra que a gente fez um exercício que a gente tentava descobrir qual que era o lado A, então por isso a gente estava utilizando o ângulo beta, enfim, então só a gente lembrar para isso ficar bem claro na cabeça de vocês. Isso é uma pegadinha bem comum nos vestibulares e é importante vocês estarem com ela bem em mente para vocês não caírem nela, beleza? Bom, a gente também viu um pouquinho aí sobre ciclo trigonométrico, vimos um pouco sobre os quadrantes, relação fundamental da trigonometria, e eu acho que era isso. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguém quer fazer algum comentário? Enfim, gente, fica à vontade, essa é a hora para vocês falarem, enfim, tirarem suas dúvidas. Vou tentar mexer mais um pouquinho nessa câmera, só para ver se assim vai ficar um pouquinho melhor. Um pouquinho meu computador. Bom, vamos lá então. Já que ninguém se manifestou, começar aqui a segunda aula de trigonometria. Vou empurrar um pouquinho para cá. Beleza. Gente, agora vocês estão conseguindo ver bem? Só para saber, tipo, tá alinhado para vocês? Se eu fizer dessa forma, fica bom a aula? Por favor, me avisem, para a gente poder ter um bom proveito da aula. Beleza, gente. Muito obrigada e desculpa aqui mais uma vez o transtorno. Aumentar um pouquinho a letra? Beleza, Alan. Pode deixar, vou fazer um pouquinho maior a letra daí. Bom, nosso primeiro conteúdo da aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre arcos e a trigonometria. Então, como eu falei na aula passada, a gente viu arcos e a circunferência. E a gente conseguiu fazer uma relação desses arcos e com a circunferência através de uma regra de 3. Infelizmente, na trigonometria não é tão simples como um arco, porque a gente vai estar usando
algumas fórmulas específicas, mas a gente também consegue ver essa relação. Então, a primeira relação que a gente vai ver vai ser soma e subtração. Então, vou escrever aqui pra gente. Deixa eu escrever aqui de verde. Ficar bonitinho. Deixa eu ver aqui como é que tá a fonte. Assim a letra fica boa, Alan? Se puder responder ali no chat. Acho que assim dá pra ver melhor, né? Ótimo, obrigada. Nada? Qualquer coisa me avisa aqui, por favor, tá? Enfim. Bom, falando então agora aqui sobre arcos e soma de arcos e subtração de arcos. Vamos imaginar que eu tenho um ângulo difícil, né? A gente viu na última aula quais que são os nossos ângulos notáveis. Inclusive, eu vou relembrar com vocês esses ângulos notáveis que a gente vai usar ao longo da aula de hoje. Vou escrever aqui para vocês e aí a gente vai usar aquele macete que a gente passou na última aula. Então, aqui eu vou estar escrevendo os meus ângulos notáveis, né? Eu vou escrever só o de 30, 45 graus. Deixa eu escrever aqui do outro lado. Deixa eu pegar aqui uma outra folha. Tá escrevendo aqui meu ângulo de 30, 45 e 60 graus. Aqui eu vou ter o meu seno, meu cosseno e a minha tangente. Bom, pessoal, vamos lá. Ângulos notáveis. Vamos relembrar aqui qual que é o macete que a gente falou na aula passada. A gente vai, então, escrever aqui 1, 2, 3. Então, 1, 2 e 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. E tudo o que não tem 1 vai à raiz. Então, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 3. Opa. Gente, desculpa, eu preenchi aqui a planilha um pouquinho errado, deixa eu refazer aqui, perdão. Eu troquei ali a coluna dos senos e dos ângulos. Vou aproveitar para fazer um pouquinho maior. Bom, agora sim, então a gente tem aqui o nosso seno, cosseno e tangente, 30, 45, 60. Aí aqui a gente vai escrever 1, 2 e 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Tudo aquilo que não tem 1 vai ficar na raiz. Então aqui a gente vai ter raiz de 2, raiz de 3. E aí a minha tangente, vocês podem lembrar que ou ela é seno sobre cosseno, ou então a gente vai estar também podendo usar o macete aqui, que vai ficar 3, 1, 3. E a tangente de 30, ela é sobre 3. E esse 3 aqui de cima, ele está na raiz. Bom, então esse aqui é a nossa... A tangente está errada, Beatriz. Obrigada, desculpa, eu acabei trocando ali a linha pela coluna. Perdão, gente. Tudo certo? Todo mundo de acordo? Fiz certo? Ok, beleza. Obrigada, Bia, pelo toque. Bom, então agora a gente vai estar aqui falando sobre soma e subtração.
Gente, imagina que a gente não tá com o vestibular, né? Como ele não é uma coisa tão fofinha quanto a gente gostaria que ele fosse. Ele não vai dar esses ângulos aqui para vocês trabalharem algumas vezes. Ele vai dar um ângulo de 75 graus. Alguém sabe me dizer de cabeça qual que é o ângulo de 75 graus? Bom, eu também não sei, mas o que, que a gente sabe? 75, ele vai ser a soma de 30 mais 45. Então, a gente não sabe quais que são os valores de seno, cosseno e tangente, mas a gente pode quebrar os ângulos que a gente não sabe em ângulos que a gente sabe. Então, eu posso falar que, por exemplo, 15 graus é a subtração de 45 graus por 30. Então, lembra que há um pouquinho atrás eu falei que em arco de circunferência a gente estava relacionando o ângulo de abertura do arco que a gente queria com o contorno da circunferência? Bom, agora a gente vai estar relacionando ali as propriedades trigonométricas, então seno, cosseno e tangente, para ângulos estranhos, que a gente não sabe quais são os valores, para ângulos conhecidos que a gente sabe. Então, esse conteúdo aqui ele é bem importante e eu também tenho um macete legal para passar para vocês. Bom, falando sobre seno soma e cosseno soma. Seno de A mais B é igual a seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Essa daqui é a fórmula do meu arco soma para o meu seno. E aí, a subtração dele vai ser essa mesma fórmula, só que ao invés daqui de ser soma, vai ser uma subtração. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês aqui nesse ponto é que o sinal que eu estou colocando aqui é o mesmo sinal que eu estou colocando aqui, beleza? Agora vamos para o cosseno. Aqui vai ficar cosseno de A mais B. Aqui vai ficar cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Beleza? Todo mundo conseguindo ver aqui? Então, aqui vai ficar o sinal positivo e aqui vai ficar o sinal negativo. Portanto, quando tiver um menos aqui eu vou ter um mais. Então, isso é importante para vocês observarem que o seno e o cosseno eles têm essa diferença. O meu seno vai ter os sinais iguais e o meu cosseno vai ter os sinais opostos. Bom, eu também não poderia deixar aqui de falar sobre a minha tangente, né? Então, a fórmula da minha tangente aqui vai ficar tangente de A mais B é igual a tangente de A mais a tangente de B sobre 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B. E aqui, na tangente, a parte de cima, ela vai ficar com sinais iguais. Então, se aqui estiver mais, aqui vai ficar mais. E na parte de baixo vai ficar com sinal trocado. Então, se aqui estiver menos, aqui vai ficar menos. E aqui vai ficar mais. Beleza, pessoal? Bom, vamos pro bom e velho macete aqui que todo mundo gosta. Eu, sinceramente, só sei essas fórmulas até hoje por conta deles. Agradeço muito ao meu professor de matemática por ter me ensinado eles no ensino médio. Então, vamos lá. Galera, vocês estão fazendo aula aqui de português? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a primeira fase do romantismo no Brasil na literatura. Vamos falar ali da parte da poesia. Vocês lembram do Gonçalves de Magalhães? Gente, eu não lembro direito, tá? Então, tô realmente perguntando para vocês, acho que esse é o nome dele.
dele. Ele escreveu aquele poema do Na Minha Terra Tem Palmeiras, Onde Canta o Sabiá. Os pássaros que aqui assoviam não assoviam como lá. Alguma coisa assim. Qual que é o nosso macete aqui? Seno A, seno B, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Falando isso no ritmo da música. Então, aquela parte os pássaros que aqui subiam não assoviam como lá, fica o seno A, cosseno B, cosseno A. Todo mundo conseguiu visualizar? Conseguiram imaginar no ritmo da poesia? Gente, desculpa, eu sou péssima com ritmo, tá? Não sei se ficou tão claro, mas vocês podem tentar fazer em casa que provavelmente vai ficar melhor do que eu falando aqui. Bom, agora falando sobre o cosseno. Aqui a gente vai imaginar que a gente está no shopping e aí a gente tem uma coceira nas costas. Poxa, isso é muito desagradável, né? Então, o que você vai fazer para se coçar com classe? Você vai sentar numa cadeira na praça de alimentação e aí você vai coçar. Então, o macete do cosseno, ele é o coça-coça, senta-senta. Então, o cosseno, ele é coça-coça, senta-senta. Beleza? E aí, a tangente é o seguinte. Imagina que você está numa festa. Vamos lá, vocês estão aí, já acabaram o ensino médio, estão para acabar. Vocês vão na formatura de vocês, ou já foram na formatura do ensino médio de vocês. Vocês vão estar dançando, beleza? E aí vai ter um momento que vocês vão querer ir no banheiro. E aí vocês vão chegar no primeiro banheiro que tiver, e ele vai estar cheio. E aí vocês vão pensar, bom, né, Lady Murphy, vou no outro banheiro, porque o outro banheiro também vai estar vazio. Aí você anda um monte, beleza. Você chegou no segundo banheiro, também tinha gente na fila. E aí, o que vocês vão falar? Poxa, tinha gente no banheiro A, tinha gente no banheiro B, tinha gente nos dois banheiros. Gente, desculpa, eu sei que esse macete é muito ruim, mas assim, ele funcionou muito bem comigo, espero que funcione para vocês. Então, só repetindo, tinha gente no banheiro A, tinha gente no banheiro B, tinha gente nos dois banheiros. Dicas. Enfim, são esses os meus macetes, espero que tenha ajudado vocês. Se tiverem alguma dúvida sobre eles, por favor, me digam. Assim, gente, parar que isso daqui não é uma fórmula tão rápida de você fazer numa prova. Só para perguntar, vocês estão conseguindo ver meu lápis se mexer? Sim, né? Beleza. Só para saber se a minha internet está meio ruimzinha ou não, mas beleza. A gente pode ver que aqui a gente está trabalhando com uma soma, e no meio dessa soma tem muita multiplicação. Então, a dica que eu dou para vocês ganharem tempo e evitar que vocês errem, gente, é o seguinte. Se vocês têm uma questão que, por exemplo, está trabalhando com esse bendito ângulo aqui de 75 graus, a minha dica é a seguinte, não façam o cálculo do seno, do cosseno e da tangente para 75 graus. Calculem o valor do seno de 75 graus, calculem o valor de cosseno para 75 graus, mas não calculem o valor da tangente de 75 graus usando essa fórmula. Lembra que eu falei na aula passada que tangente é seno sobre cosseno e cotangente é cosseno sobre seno? Então, gente, vocês não precisam calcular a tangente por essa fórmula aqui. Vocês podem só fazer a divisão de seno por cosseno. A grande parada de trigonometria não é que ela é uma coisa tão complexa a ponto da gente não conseguir bem na prova de trigonometria. A grande sacada que vocês têm que ter com trigonometria é como usar a própria matéria para vocês conseguirem ganhar esses pequenos segundos. E para vocês também terem confiança de que vocês conseguem fazer toda a prova, independente da matéria que vocês estejam. Então, assim, eu vou tentar ficar falando essas coisinhas para tentar ajudar vocês a visualizarem como vocês podem ganhar tempo, beleza? E assim, eu fiquei nervosa no vestibular, imagino que vocês também vão ficar um pouco, isso é normal. Então, assim, se vocês estiverem seguros em tipo, o exercício só vou ter que usar a tangente, aqui a tangente da soma desses ângulos, mas eu tô nervoso, eu não consigo lembrar o que tá somando em cima, o que tá subtraindo embaixo, tô nervoso, o que eu faço? Não tem problema, tá tudo certo, tá tudo sob controle, você não precisa calcular a tangente direto só porque ela seria mais rápida. O que importa é você se sentir seguro fazendo a prova. Se você tá nervoso, dá uma respirada, vai no banheiro, calcula o seno, calcula o cosseno, divide eles, você acha a tangente também, tá tudo certo.
Beleza? Então, acho que aqui o papel que eu estou tentando fazer com vocês também é explicar muito esses macetes, essas relações que não são tão claras e tão diretas para fazer no primeiro momento, para vocês também conseguirem ficar calmos e conseguirem fazer a prova. Bom, agora vamos falar de arco duplo. Vou pegar aqui minha nova folha de papel e vamos falar de arco duplo. O que seria o arco duplo? Ele nada mais é do que um arco, a soma de dois arcos, só que nesse caso, o meu A e o meu B eles vão ser iguais. Então, a minha fórmula vai ficar da seguinte maneira. Vou mostrar aqui para vocês. O meu seno de 2A vai ficar 2 seno de A cosseno de A. O meu cosseno de 2A vai ficar cosseno de 2A menos seno ao quadrado. Opa, desculpa, aqui é cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. A minha tangente de 2A é 2 vezes a tangente de A sobre 1 menos a tangente ao quadrado de A. Deixa eu focar aqui para vocês. Beleza, foi. Ah, professora, eu preciso gravar toda essa relação aqui, pô, é mais fórmula para eu ter que gravar. Vamos lá, por partes. Primeira coisa é que a maioria dos vestibulares tem formulário, então isso daqui é uma preocupação geral. O vestibular que eu vou fazer tem formulário, mas eles não colocaram a fórmula do arco duplo. O que eu vou fazer? Eu vou ficar, tipo, acabou, eu vou errar a questão? Não. Provavelmente o vestibular pode não dar essa fórmula aqui, mas ele vai dar essa fórmula aqui. Então, ele vai dar a fórmula geral. E aí, a única coisa que vocês precisam fazer é falar que A e B são iguais. Então, se A e B forem iguais, eu posso falar que é A mais A. Aqui vai ficar 2A. Eu tenho o meu 2A daqui. Aqui vai ficar seno de A cosseno de A mais seno de A cosseno de A. 2 seno de A cosseno de A. É exatamente essa fórmula aqui. Cosseno de A mais A, cosseno de 2A. Aqui vai ficar cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A. Mesma coisa aqui para tangente. Tangente mais tangente, 2 vezes a tangente de A. 1 menos tangente de A ao quadrado. Beleza? Então, vocês não precisam ficar tão preocupados em gravar essas fórmulas aqui, porque vocês podem chegar nelas a partir dessa fórmula aqui. Então, o principal aqui que vocês têm que focar é entender como vocês vão poder chegar no grau que vocês querem fazendo essa manipulação. Se vocês vão ter que multiplicar, se vocês vão ter que somar. Então, às vezes, vocês podem ter que somar e multiplicar. Então, isso pode acontecer, mas o que importa é vocês prestarem bastante atenção nessas contas para vocês não se perderem nessas frações e sempre tentar manter a calma. E aquilo que eu disse, tá nervoso? Não precisa escrever a fórmula da tangente. Você pode chegar nela a partir do seno e cosseno, não tem problema. As fórmulas de arco duplo, elas me ajudam muito a gravar qual que é o sinal, qual que é a relação desses sinais aqui. Porque, sendo bem sincera com vocês, mesmo tendo macete e tal, quando eu fico nervosa, eu esqueço muitas coisas. Então, eu não consigo, eu sabia do macete, mas eu não sabia qual que era essa relação aqui de mais e menos. Tipo, se no seno que era igual, se no cosseno que era igual, porque quando você tá nervoso, nossa, o cérebro faz umas coisas assim inacreditáveis. Então, o que eu comecei a pensar? Eu comecei a pensar na lógica usando o arco duplo. Então, o que acontece? O meu seno, ele tem que ter sinal igual, porque ele tem que ter sinal igual aqui e aqui, porque se eu tiver um sinal diferente, aqui vai dar 0. Então, tipo, eu vou estar pegando dois valores que são iguais, eu vou estar subtraindo, então vai dar 0. Então, eu sei que na relação de seno de A mais B, o sinal que está aqui tem que ser positivo.
Então, eu usava essa lógica para conseguir gravar e para conseguir confirmar o que eu estava pensando. Porque como eu ficava nervosa, esquecia e tal, então eu usava isso para lembrar, sabe? E o cosseno, ele tem que ser um sinal diferente, porque se aqui não fosse um sinal diferente, aqui ficaria cosseno de A mais B. Aí aqui ficaria cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A. Gente, isso é a relação fundamental da trigonometria. Então, isso daqui daria 1. E, tipo, não pode dar 1, sabe? Então, acho que o principal ponto aqui de vocês conseguirem saber, conseguirem recordar qual que é qual, é vocês talvez fazerem essa relação lógica entre os dois, sabe? Aí eu acho que vocês vão conseguir gravar com mais tranquilidade, sabe? Bom, então vamos fazer um exercício aqui, porque a gente gosta de fazer um exercício para gravar. O exercício que eu vou estar fazendo aqui é um que está resolvido na apostila de vocês, e eu vou resolver ele aqui com vocês e comentando, pode ser? Então, ele é o exercício número 4, e ele é da UDESC. Vamos lá, gente. O UDESC é uma ótima universidade, tem vários cursos, tem bastante curso aqui em Joinville, conheço várias pessoas que estudam lá. É uma ótima universidade também. Óbvio que eu vou puxar a sardinha para a UFSC, né? Mas a UDESC também é muito boa. Bom, então estamos aqui. O nosso exercício aqui, ele está pedindo para a gente verificar se a afirmação é verdadeira ou não. E eu tenho a seguinte afirmação. 2 cosseno ao quadrado de θ menos cosseno de 2θ é igual a 1. Temos isso daqui, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a relação ali do arco duplo para esse carinha aqui. Então, temos a nossa colinha aqui. A gente sabe que o cosseno de 2A é esse valor aqui. Então, aqui vai ficar 2 cosseno ao quadrado de θ menos... aqui vai ficar... Aqui eu vou deixar entre parênteses, tá? Depois a gente se preocupa com esse sinal. Cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Tudo isso daqui vai ser igual a 1. Beleza? Aí, gente, qual que é a outra coisa que eu sei? Eu sei que a relação fundamental da trigonometria, ela é seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, e eu sei que ela vale 1. Então, o que eu posso fazer aqui é isolar esse meu seno. Seno ao quadrado de θ é igual a 1 menos o meu cosseno ao quadrado de θ. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação 2, então, que é essa equação que eu estou sublinhando de roxo, e eu vou substituir ela na equação 1, que é essa equação aqui de cima. Cadê? Essa equação... desculpa. A equação 2 aqui, ela vai ser a relação do arco ali que eu tinha chamado, perdão. Cosseno de 2θ vai ser igual a cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Vai ser essa equação aqui em vermelho. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse seno ao quadrado e eu vou substituir aqui dentro. Então, aqui vai ficar cosseno de 2θ é igual ao cosseno ao quadrado de θ menos 1. Menos com menos vai ficar mais. Mais cosseno ao quadrado de θ. Então, aqui vai ficar cosseno de 2θ é igual a cosseno ao quadrado de θ vezes 2, porque eu estou somando eles aqui, menos 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 1, vou jogar para esse lado, vou pegar esse cosseno de 2θ e vou jogar para o outro. Aí aqui vai ficar
2 cosseno de 2θ mais, menos cosseno de 2θ é igual a 1. Então, eu consegui comprovar que o que o exercício estava propondo é verdadeiro. Beleza. Ah, professora, eu não tenho a mesma ideia que você tive. Eu queria fazer de uma maneira diferente. Gente, não tem problema. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é que quando eu tava fazendo vestibular, eu ficava muito nervosa, porque, quer dizer, eu ficava insegura, porque eu pegava os exercícios resolvidos e eu não tinha a mesma sequência lógica que a pessoa usou pra resolver. E isso é bem normal. Tipo, cada um tem um jeito aqui de pensar diferente. Todo mundo aqui teve acesso a, tipo, professores que também pensavam de maneiras diferentes, então eles passavam a lógica que, claro, era mais neutra possível, mas assim, seguia a mesma linha de raciocínio que provavelmente eles também teriam em uma prova. Então, se vocês não quiserem seguir essa resolução desse jeito, não tem problema, vocês também podem seguir do outro. Por exemplo, vocês poderiam ter pego a relação aqui do cosseno de 2θ e ter substituído aqui como eu fiz, sabe? Tipo, ele teria que dar a mesma coisa. Poderia dar um pouquinho mais de trabalho? Poderia. Mas, por exemplo, se eu tivesse subtraído aqui e substituído aqui dentro da relação fundamental e depois tivesse feito uma outra substituição, teria chegado no mesmo resultado final. Daria mais trabalho? Sim, porque você teria que fazer mais substituições. Mas não tem problema, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos que essas relações matemáticas, elas, cada um faz de um jeito, mas, enfim, fica em cargo de vocês. Como eu fazia isso no ensino médio, o que eu fiz nessa questão aqui, tá? Vocês podem fazer isso com outros conteúdos de matemática, se vocês se sentirem mais confortáveis assim. Toda vez que eu queria que o exercício de provar alguma coisa, tipo, provar se uma relação é verdadeira, eu não tentava trabalhar com a solução final. Então, eu tentava não começar a atacar esse cara aqui direto. Por quê? Porque isso me gerava, né, tipo, na linha de raciocínio que, enfim, eu tenho, isso me gera mais trabalho, porque eu preciso fazer mais substituições. Então, ao invés de tentar chegar nela, eu tentava pegar as relações que, tipo, eu tinha e tentava manipular elas para chegar em algo parecido com o que eu estava tentando provar e ver se, enfim, ia dar certo. Então, o que eu fazia era, como eu fiz aqui, pegar a relação fundamental da trigonometria, pegar qual que era a relação ali do arco duplo, fazia substituir e chegar. Isso serve bem para quando as relações elas são um pouco mais diretas. Então, por exemplo, eu estou em trigonometria, eu preciso relacionar um cosseno ao quadrado com um cosseno de 2θ. Então pode ser que eu tenha que usar a minha relação fundamental da trigonometria, que tem o meu cosseno ao quadrado, e, se eu tenho aqui um cosseno de 2θ, eu vou ter que usar a fórmula do arco duplo. Não tem muito como fugir dela. Então, quando eu tenho essas relações que elas são mais diretas, ao invés de tentar manipular essa equação que está aqui, eu tentava pegar quais que eram as equações que, enfim, poderiam estar relacionadas, que eu já teria que pegar elas de qualquer jeito, e fazia todo o desenvolvimento. Em questões de física, que elas já são um pouco maiores, que daí você já tem conteúdos que são conflitantes. Então, por exemplo, às vezes você pode estar resolvendo pelo método da energia, às vezes você pode estar resolvendo pela segunda lei de Newton. Então, já é um pouco mais difícil de você ter um chute inicial certeiro de tipo, aqui eu vou resolver de tal jeito, ali eu vou resolver de outro. Então, a minha dica para as questões que são mais extensas e que têm muitos conceitos conflitantes entre si, como no caso da física, né? Por causa que elas são complementares, né? Mas assim, você tem 2, 3 maneiras de resolver um determinado exercício. Enfim, você tem N abordagens possíveis. Aí a minha dica é vocês pegarem a equação geral, começarem a fazer um desmembramento dela e tentar comprovar que 1 é igual a 1, essas coisas, sabe? Que acho que vai ser mais simples, mas para matemática, principalmente trigonometria, as relações elas são bem específicas, então acho que vale a pena, enfim, vocês fazerem assim, né? Claro, se vocês se sentirem confortáveis. Bom, gente, vamos lá. Arco metade. Claro que tinha um arco duplo, né? Tinha que existir o arco metade também. Vamos lá. Deixa eu ver aqui se vai focar. Arco metade, infelizmente, eu não tenho nenhum macete para passar para vocês, mas
Enfim, vocês podem fazer a dedução, se vocês quiserem. Eu coloquei ela ali na apostila. Eu não vou estar demonstrando ela no detalhe aqui na aula. Se vocês quiserem, podem me pedir que eu faça sem problemas. Mas, enfim, não queria entrar muito em detalhe aqui, só para não pegar tanto tempo, mas assim, gente, vocês não precisam gravar ela também, tá? Tipo, aqui no caso eu não gravava, eu tentava chegar nela e, tipo, geralmente essas relações mais difíceis, assim, tipo, a arquimedes é uma relação muito específica, porque ela tem raiz, enfim, ela é algo bem, bem mais específico, então, o vestibular, ele dá, geralmente, essas relações, tá? Então, eu não me preocupava tanto com elas. Mas vamos lá. O cosseno de A sobre 2, ele vai ser igual a mais ou menos a raiz de cosseno de A mais 1 sobre 2 na raiz quadrada. Essa daqui é a minha fórmula para o meu cosseno de A sobre 2. O meu seno de A sobre 2, ele é mais ou menos 1 menos cosseno de A sobre 2 raiz quadrada. E a minha tangente, ela é A sobre 2 igual a mais ou menos 1 menos cosseno de A, 1 mais cosseno de A sobre 2. Temos aqui as nossas relações de arco-metade. Deixa eu ver aqui se dá pra ver, beleza. Aí, gente, como eu tentava gravar? Como eu disse aqui, infelizmente, eu não tenho nenhuma macete pra trazer pra vocês. Eu cheguei a pesquisar na internet e não achei nada interessante. Sinto muito. Mas assim, gente, o que eu queria falar pra vocês, principalmente focarem aqui, que se vocês quiserem ter algum macete, só saber que, tipo, o seno é 1 menos o cosseno se inverte. Então vai ficar cosseno mais 1. Mas assim, gente, aquilo que eu disse, vocês não precisam se preocupar em gravar essa fórmula de jeito nenhum, ela é uma fórmula bem específica, tá? Então, o vestibular vai dar para vocês, e só para que frisar de novo, desculpa estar sendo chata com o assunto, vocês não precisam se preocupar em gravar a fórmula da tangente. Se o vestibular der, não tem problema. Vocês têm a fórmula do cosseno, vocês têm a fórmula do seno, vocês conseguem chegar na tangente, conseguem chegar na secante. Então, assim, não se preocupem, tá tudo aqui, vocês conseguem desmembrar para chegar onde vocês precisam. Beleza? Como eu sei que eu preciso mexer na fórmula do arco-metade? Gente, sendo bem sincera, é muito difícil o exercício que vocês pegarem, por exemplo, ter um ângulo de 75 graus, ter um ângulo de 15, enfim, um ângulo de 105 graus, tipo, quando o ângulo ele tá na unidade, tipo, quando ele tá inteiro, quando ele é um número natural, não importa se ele é negativo ou positivo, mas se ele é um número natural, muito provavelmente vocês vão estar trabalhando com uma adição ou subtração de arco ou um arco duplo. Agora, quando vocês têm um ângulo que ele é um número inteiro, ou seja, né, tipo, além ali dos números naturais, ele for um tipo 10.5, um 5.5, vocês vão estar trabalhando daí provavelmente com arco metade, tá? Mas assim, é um caso bem específico e eu não me recordo de ter questões de física que vocês precisam usar essa fórmula, é mais nas questões de matemática, tá? Então, por exemplo, se vocês têm um ângulo de 22.5, ele é metade de 45, vocês conseguem achar ele por aqui. Beleza? Vamos fazer um exercício, então. O exercício que eu vou estar fazendo, ele é o problema 2 da apostila de vocês. Vou estar escrevendo aqui. Beleza. É uma questão da UFSC, minha querida UFSC. Bom, e a minha questão diz o seguinte: se o meu seno de 1 sobre 2 ele é igual a 1 sobre 3. Então, o valor de seno de x mais cosseno de x com x no primeiro quadrante é igual a 7 mais 4
raiz de 2 sobre 9. Então, meu x, ele está no primeiro quadrante. Π sobre 2. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Todo mundo conseguindo ver aí? Então, aqui só para a gente falar sobre a questão. Ele me disse que meu seno de quando meu x é meio vale 1 sobre 3, e ele quer saber qual que é o valor, se seno de x, cosseno de x, ele vai ser esse 7 mais 4 vezes a raiz de π sobre 9. Aí ele fala que o meu x está no meu primeiro quadrante, então isso quer dizer que o meu x ele é maior do que 0 e ele é menor do que π sobre 2. Às vezes, quando vocês vão estar trabalhando com equações e inequações vai ser o conteúdo da próxima aula, vocês vão estar lidando com essas desigualdades. Gente, não precisa se preocupar, tá? Aqui para simplificar a vida de vocês, para vocês saberem qual quadrante que vocês estão trabalhando. Desenhe um ciclo trigonométrico, tipo, bem tranquilinho, e coloca quais que são os principais. Então, aqui vai ser 0, aqui vai ser π sobre 2, aqui vai ser 3π sobre 2. Opa, não. Aqui vai ser π, Ana. Deixa eu colocar aqui. π. E aqui vai ser o meu 3π sobre 2. Bom, gente, então, o que eu tô querendo dizer com isso? O que importa da gente saber esse ciclo trigonométrico para uma questão como essa? Uma coisa também que eu vou tentar fazer é tentar relacionar os conteúdos entre si, porque eu acho que assim talvez fique mais fácil para vocês contextualizarem, tá? Então, tentando contextualizar o que a gente viu de ciclo trigonométrico e o que vocês vão usar dele para essas relações de trigonometria. O que vocês vão usar, gente, é o seguinte, vocês vão ter que saber o ciclo trigonométrico para, através dessas desigualdades aqui, vocês identificarem qual que é o quadrante. Então, o que eu estou querendo dizer? Se o meu ângulo ele está entre 0 e π sobre 2, significa que o meu ângulo ele pode estar em qualquer lugar desse meu arco laranja aqui. Esse meu arco laranja é o meu primeiro quadrante. Então, eu tenho certeza que o meu ângulo está no primeiro quadrante. Ana, se falasse que o meu ângulo está entre 0 e π sobre 6. Bom, π sobre 6 também está no primeiro quadrante, então ele estaria no primeiro quadrante. Essas questões que eles estão com um intervalo que são diferentes de ângulos que são múltiplos de 90, é difícil acontecer, mas assim, se acontecer, vocês só precisam saber chegar no quadrante que eles estão. Aí, o que eu vou fazer com essa informação? Tipo, por que essa informação é importante? Vamos lembrar da aula passada, em que eu falei para vocês que a gente pode relacionar o seno e o cosseno com o ciclo cartesiano. Então, é importante vocês saberem qual que é qual aqui, né? Tipo, qual quadrante que tá, para vocês saberem se o seno e o cosseno são positivos. Por exemplo, no primeiro quadrante, o meu seno e o meu cosseno é positivo, e no meu terceiro quadrante, o meu seno e o meu cosseno são negativos. Então, é importante vocês saberem essas relações para vocês conseguirem saber qual que é o sinal do ângulo de vocês. Eu sei que isso é algo muito pequeno, mas é justamente essas coisinhas pequenas que fazem vocês errarem. Então, por exemplo, o meu primeiro e o meu terceiro quadrante, eles são fáceis, porque os meus ângulos são iguais, então não tem risco de confundir. Mas lembrem que o ângulo o meu eixo do x, ele é como se fosse o meu eixo do cosseno, e o meu y ele é como se fosse o meu eixo do seno. Então, se, por exemplo, eu estivesse falando de um ângulo do meu segundo quadrante, o meu valor de cosseno teria que ser negativo e o meu valor de seno teria que ser negativo. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando aqui com a minha equação do meu arco metade, que ele tem raiz, eu preciso saber qual que é o valor dessa raiz. E aí, eu sei o valor dessa raiz, ou enfim, quando estou trabalhando ali com a relação fundamental da trigonometria, a resposta de uma raiz ela vai ser mais ou menos essa raiz, certo? Então, eu vou saber qual sinal vou adotar, se é mais ou se é menos, por essa análise aqui de quadrante. Dei essa volta toda só para a gente explicar isso daqui, mas só para explicar para vocês isso daqui, mas isso daqui vai ficar mais claro conforme for resolvendo o exercício.
Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu pegar ele aqui de novo, que eu tinha saído aqui da página que ele estava. Ok, chegamos aqui. Bom, gente, como eu estou trabalhando com uma resposta que claramente tem um valor que não é um valor, que não é um número natural, então, tipo, não tem como meio ser um número natural. Inclusive, gente, aqui eu acho que essa questão tá errada, tá? Eu vou dar uma olhada na prova da UFSC de novo, mas eu acho que aqui é X, tá? Minha intuição diz que aqui é X, beleza? Enfim, vamos supor que aqui fosse X, tá? Beleza. Então, o que eu vou fazer? Isso daqui claramente é uma questão de arquimetade. Então, eu vou escrever aqui qual que é a fórmula do meu seno para arquimetade. Então, o meu seno de A sobre 2 vai ser igual a mais ou menos de A sobre 2. Deixa eu ver aqui se vocês estão conseguindo me ver. Beleza, então essa daqui é a fórmula que eu vou usar. Eu sei que esse seno de A sobre 2, ou seja, seno de X sobre 2, é igual a 1/3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir qual que é o valor do meu cosseno. E para descobrir qual que é o valor do meu cosseno, eu vou usar o valor do meu seno de A sobre 2. Então, eu vou fazer aqui a substituição. Vai ficar 1 sobre 3. Ah, prof, eu tenho esse mais e esse menos. Você falou que a gente tem que tomar cuidado para saber qual que vai ser o quadrante. Então, como é que eu vou saber qual sinal que eu vou adotar? Gente, vocês concordam que para eu poder trabalhar com essa raiz aqui, eu vou precisar elevar os dois lados ao quadrado? Então, deixa eu pegar aqui até uma cor diferente de canetinha. Então, eu vou estar precisando elevar isso daqui ao quadrado e isso daqui ao quadrado. Nesse caso, só nesse caso aqui do cálculo, tá, gente? A gente não precisa se preocupar com esse sinal. Porque que acontece? Mais elevado ao quadrado vai ficar mais. Mas agora, o menos também vai ficar menos. Então, quando vocês estão trabalhando com a raiz e tal, vocês não precisam fazer essa análise de quadrante, porque tanto faz. Porque independente do sinal, o resultado vai ser o mesmo. Agora, na resposta, vocês têm que tomar cuidado, beleza? Mas a gente já vai chegar nessa parte aí. Então, eu sei que aqui 1/3 vai ficar ao quadrado, vai ser igual a 1 menos cosseno de A sobre 2. Beleza, fiz aqui a minha substituição. Então, aqui vai ficar 1 sobre 9 é igual, vamos já multiplicar aqui por 2, 1 menos o cosseno de A. Beleza, gente? Então, eu sei que menos o cosseno de A vai ser igual a 2 nonos sobre, menos 1. Então, aqui vai ficar todo mundo sobre 9, 2 menos 9. Aqui vai ficar menos 7 sobre 9. Opa, acho que mexeu aqui um pouquinho meu celular. Deixa eu arrumar aqui. Beleza, então aqui ficou menos cosseno de A vai ser igual a menos 7 sobre 9. Multiplica todo mundo por menos 1, vai ficar cosseno de A é igual a 7 nonos. Beleza, pessoal? Temos essa resposta aqui. Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Aí agora eu vou usar a minha relação fundamental da trigonometria. Lembrando que a relação fundamental da trigonometria é válida para qualquer ângulo. Não importa se o ângulo está sobre 2, sobre 3, elevado ao quadrado, se há uma soma, a relação fundamental da trigonometria serve para todo mundo, porque justamente ela é fundamental. Então, aqui eu vou ter um cosseno ao quadrado de A mais seno ao quadrado de A é igual a 1. Então, eu sei que o meu cosseno ao quadrado de A vai ficar 7 sobre 9 elevado ao quadrado mais
seno ao quadrado de A é igual a 1. Beleza, pessoal? Então, aqui vai ficar 49 sobre 81 mais seno ao quadrado de A é igual a 1. Beleza? Vou passar esse 49 sobre 81 para o outro lado. Vai ficar seno ao quadrado de A vai ser igual a 1 menos 49 sobre 81. Aqui vai ficar 81 menos 49, que vai dar 32 sobre 81. Beleza? Portanto, o meu seno de A, ele vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 32 sobre 81. Beleza? O que eu posso fazer? 81, a raiz quadrada de 81 vai ficar 9. E aí eu tenho a minha raiz quadrada do meu 32, que não é um número que é um quadrado perfeito, então eu não tenho uma raiz quadrada exata. Mas, se eu pegar 32 e dividir por 2, eu vou ter 16, que 16 é um quadrado perfeito, então vai ficar 4 vezes a raiz de 2. Então aqui vai ficar seno de A é igual a mais ou menos 4 raiz de 2 sobre 9. Beleza, pessoal? Bom, agora, professora, o que eu faço? Eu tenho aqui um seno de A que ele pode ser positivo ou negativo. Vamos lembrar das condições iniciais do nosso problema. O nosso problema disse pra gente que eu estou no meu primeiro quadrante. Então, isso quer dizer que o meu ângulo ele está entre 0 e π sobre 2. Quando eu estou no meu primeiro quadrante, o meu seno, que é o meu eixo do y, que é esse eixo aqui, ele tem que estar positivo. Então, isso quer dizer que o meu seno ele não pode ter esse valor negativo. Portanto, a minha resposta aqui ela tem que ser positiva. Então, se eu tivesse no terceiro ou no quarto quadrante, eu poderia admitir essa resposta negativa. Mas eu não estou. Então, eu só posso admitir a minha resposta positiva. Portanto, o meu seno de A é mais 4 raiz de 2 sobre 9. E o meu seno sobre... o meu cosseno mais o meu seno. Então, seno de A mais cosseno de A vai ser igual a 7 mais 4 raiz de 2 sobre 9. Portanto, a minha resposta ela é verdadeira. Vocês poderiam marcar essa questão. Isso vai contribuir um pouquinho para a aprovação de vocês no vestibular. Beleza, gente? Então, é basicamente isso. Gente, desculpa pegar no pé de vocês, tá? Mas, assim, é muito importante vocês tomarem cuidado com esses sinais de ângulo, porque, assim, isso é muito importante. Daqui a pouco eu vou falar sobre arcos côngruos e toda vez que vocês estão desconsiderando um desses sinais, vocês podem estar perdendo várias respostas. Isso é muito importante para vocês tomarem cuidado, porque se vocês fazem isso, vocês correm o risco de errar a questão. Beleza? Então, assim, eu sei que trigonometria não é o melhor assunto do mundo, mas, assim, então, já que a gente já está aprendendo, vamos aprender da melhor maneira para passar logo no vestibular e se livrar dela, do que ter que ficar lidando com ela, né? Que eu sei que o negócio aqui é meio chato. Bom, arcos côngruos. Eu vou explicar para vocês o que são arcos côngruos de uma maneira um pouco mais lúdica, tá? Porque eu acho esse assunto um pouco maçante. Vamos lá. Aqui eu tenho um círculo. E aqui eu vou chamar ele do meu círculo trigonométrico. Então aqui eu vou ter 0, ou 2π, π sobre 2. Aqui eu vou ter meu π. 3π sobre 2. Beleza, pessoal? Então aqui eu estou trabalhando com o meu círculo trigonométrico. O que são arcos côngruos? Vamos pensar assim. Eu tenho várias rodelas de pizza, eu sou fanática por pizza, amo pizza, acho um negócio assim incrível. E aí eu quero comer muita pizza, porque eu acho um negócio assim muito bacana. Então, o que eu vou fazer?
eu vou comer uma pizza, eu vou começar a montar uma pizza pra, sei lá, dar de presente, enfim. E aí eu vou colocar uma pizza inteira, então eu vou dar uma volta inteira aqui, mas assim, eu tô com muita fome. Então eu não vou querer colocar só uma pizza inteira no meu prato. Eu vou colocar uma pizza inteira mais um pedacinho. Então eu vou estar pegando tudo isso daqui. Ótimo círculo, gente, sou uma ótima desenhista. E mais isso daqui, tá? Então eu tô pegando uma pizza inteira e mais um pedacinho. Ou assim, vamos imaginar que vocês estão correndo num parque. E aí esse parque ele é circular, então vocês vão começar aqui, vão dar a volta inteira e vão correr mais um pouco. Aí, o quanto mais um pouco vocês podem correr, tipo, 2 voltas, 3 voltas, mas assim, vamos supor que vocês querem criar um GPS ou falar para um amigo de vocês que está chegando no parque qual que é a localização de vocês com ângulo. Por que vocês fariam isso? Não sei. Mas enfim, supondo que vocês queiram fazer. Então, vocês sabem que vocês começaram a correr aqui, vocês deram uma volta, deram 2 voltas, e aí vocês andaram mais isso daqui. Só que o equipamento que vocês estão usando para medir a quantidade, enfim, o deslocamento angular de vocês, ele não está considerando, tipo, só essa distância daqui para cá. Ele está considerando o 6π das 2 voltas completas que vocês deram. Então, daqui até aqui vocês andaram 2π, 4π, 6π. Desculpa, vocês deram as 3 voltas e vocês andaram mais esse tantinho aqui. Então, para que serve o conteúdo de arcos côngruos? É quando eles te dão um arco muito estranho, mas vocês conseguem reduzir esse arco para um valor amigável. Então, deixa eu pensar aqui num ângulo para passar para vocês. Mas vamos supor que vocês andaram 37 π sobre 6. O que esse 37 π sobre 6 quer dizer? Vocês andaram 2π, uma volta. 4π, 2 voltas. 6π, 3 voltas. E aí vocês andaram mais 30 graus. Vocês andaram mais π sobre 6. Se eu pegar π sobre 6 e somar com 6π, vai dar os meus 37π sobre 6. Então, o conteúdo de arcos côngruos, ele serve para fazer exatamente essa transformação de 37π sobre 6 para π sobre 6. Porque vocês concordam que não importa a quantidade de voltas que vocês vão estar dando aqui nessa curva, nesse parque, vocês sempre vão estar caindo no mesmo lugar. Então, isso quer dizer que o meu seno, cosseno, tangente, enfim, qualquer propriedade trigonométrica que vocês estejam analisando para 36π sobre 6 vai ser exatamente a mesma propriedade com o mesmo sinal, tudo exatamente igual para π sobre 6. Então é por isso que arcos côngruos são importantes, porque vocês vão simplificar a vida de vocês. Mas assim, vamos só quero pontuar aqui uma coisa. Vamos lembrar do conteúdo que eu também falei na última aula sobre redução para o primeiro quadrante, que daí, por exemplo, eu tenho um ângulo aqui, deixa eu só fazer um cálculo aqui rapidinho. Eu tenho um ângulo aqui que ele é 7π sobre 6. 7π sobre 6, se eu fizer a redução para o meu primeiro quadrante, aqui é falta, passa e falta. Aqui eu estou no meu quadrante do meu passa. Então, eu estou passando de π, estou passando de π. Então, eu vou fazer 7π sobre 6 menos π, vou chegar à conclusão que eu tenho π sobre 6. Então, eu estou conseguindo fazer uma redução para o meu primeiro quadrante do meu ângulo de 7π sobre 6, e eu sei que ele vai ter os mesmos valores em módulo de π sobre 6, porque esse é o ângulo da redução, só que os sinais vão ser trocados. Como eu estou no terceiro quadrante, o meu seno vai ser negativo, porque o seno no terceiro quadrante é negativo, e o meu cosseno também vai ser negativo, porque o meu cosseno no terceiro quadrante também é negativo. Então, assim, gente, um ângulo que você vai reduzir ele para o primeiro quadrante, ele não é um arco côngruo,
beleza? O ângulo que porque o ângulo que você faz a redução para o primeiro quadrante, ele não necessariamente tem os mesmos sinais de seno e cosseno. Tipo, isso não vai acontecer simultaneamente. O seno pode ser igual, mas o cosseno vai ser diferente. Então você só tem que tomar bastante cuidado com isso, só para não confundir o conteúdo e para não querer aplicar uma fórmula de um no outro, porque eles são diferentes, tá? Então, só aqui de novo frisando para vocês tomarem esse cuidado. Mas enfim, esse é o espírito da coisa. Alguém tem alguma dúvida sobre? Tá tudo claro aqui para vocês? Mais uma meia horinha aí de aula, gente. Tá quase no fim. Não? Ninguém falou nada? Beleza. Então, vamos seguir. Ok. Como que os arcos côngruos vão se apresentar pra gente? Vou escrever aqui para vocês. Os arcos côngruos, eles vão se escrever da seguinte maneira. Alfa vai ser igual ao meu ângulo A, mais K, π, com K, para todo K, pertencente aos reais. Gente, vou explicar o que essa fórmula feia que significa. O meu ângulo A é esse ângulo aqui. Então, é o ângulo que depois de eu dar várias voltas, eu vou estar caindo nesse lugar aqui, que se eu tivesse dado uma única volta, seria o meu ângulo de π sobre 6, tá? Então, nesse caso, o meu A vale π sobre 6. O meu Kπ, ele serve para falar quantas voltas eu estou dando. Então, por exemplo, aqui eu estou pulando o meu ângulo de meio em meio grau, tá? Mas aqui eu também posso ter 2π. Então, por exemplo, eu posso ter a cada A, né? Tipo, a cada ângulo A, eu tô, tipo, aumentando esse K é 1, então, tipo, esse K é 0, então cai aqui. O K é igual a 1, então eu vou cair de novo aqui. O meu K é igual sei lá, 5, eu tô dando 10 voltas e tô caindo aqui de novo. Mas o meu, aqui também pode ser só Kπ, então o que isso significa? O meu K é igual a 0, então eu tô caindo aqui. O meu K é igual a 1, então eu tô caindo aqui. O meu K é igual a 2, então eu tô dando 2 voltas e caindo aqui. O meu K é igual a 3, então eu tô caindo aqui de volta. Ana, mas você disse que esse ângulo e esse, você disse que tipo, eu não posso vir daqui até aqui e falar que isso é um arco côngruo. Então, gente, aqui só para tentar deixar bem claro para vocês, tá? Beleza, Duda, obrigada. Qualquer dúvida, pergunta, viu? Desculpa, eu saí um pouquinho aqui do chat, mas já voltei. Gente, ó, só para deixar aqui bem claro para vocês, tá? Quando eu tô fazendo esses pulos por conta do meu K, eu vou escrever a fórmula aqui, tá? Para ficar mais fácil. Alfa é igual a mais Kπ para todo K pertencente aos reais. Tá bom, gente. Aqui eu tenho a minha fórmula. O meu A, nesse caso, é π sobre 6. Beleza? Então, quando eu falo que o meu K é igual a 0, eu tô caindo aqui. Quando eu falo que o meu K é igual a 2, eu tô dando uma volta completa, mais π sobre 6. Então, eu tô caindo nesse mesmo lugar. Depois eu vou ensinar vocês como vocês chegam aqui no valor de A, tá? Que é o ponto principal. Mas o que eu quero dizer eu dei toda essa volta e caí aqui. Quando eu tô trabalhando com números ímpares nessa relação, eu tô andando só π. Então, por exemplo, K igual a 1, eu caí aqui. K igual a 3, eu dei uma volta. Dei uma volta completa. E mais isso daqui. Isso, tipo, eu vou usar o arcos côngruos para dar todas as voltas que eu preciso e chegar até aqui. E depois eu vou fazer a redução para o primeiro quadrante para poder relacionar o ângulo que eu estou trabalhando com o ângulo que é um ângulo notável. Eu vou fazer a consideração de sinal. Então,
eu não estou relacionando esse π sobre 6 e esse 7π sobre 6 pelos arcos côncavos, tá? Então, tipo, quando eu estou analisando, tipo, nesse caso, nesse mesmo exemplo, eu estou trabalhando sempre com dois ângulos diferentes, porque ou ele cai aqui ou ele cai aqui. Depende se o meu K é par ou se o meu K é ímpar. Então, enfim, eu estou caindo em dois lugares diferentes do meu ciclo. Eu poderia cair em mais lugares do meu ciclo. Eu poderia cair, tipo, enfim, qualquer lugar aí eu poderia cair. Mas o que importa é que são dois ângulos diferentes, tá? E que eu vou relacionar eles com. Vou relacionar eles pela redução ao primeiro quadrante. Mas essa relação ao primeiro quadrante é só para encontrar quais que são os valores de seno e cosseno notáveis. Eu nunca vou estar, tipo, relacionando, enfim, duas partes diferentes da circunferência por arcos côncavos. Beleza? Bom, ensinando vocês, então, a fazer a redução. Desculpa, encontrar qual que é o valor de A. Essa parte ficou clara, gente? Desculpa, essa parte eu sei que é meio chata. Queria saber se tá com alguma dúvida aí, se alguém tem alguma dúvida. Duda, Mai, Nath, Bia, tá tudo bem? Vocês conseguiram entender? Eduardo, tudo certo? Deu para entender? Beleza, gente. Então tá, como que eu vou fazer essa relação? Arcos côncavos nada mais é descobrir qual que é esse valor de n para eu poder jogar fora todo esse excesso, tudo aquilo que eu não quero e saber qual que é a minha informação principal, que é essa abertura aqui de ângulo, tá? Então eu estou fazendo todo esse conteúdo só para aprender qual que é esse deslocamento aqui. Como é que eu vou fazer isso? Tem duas maneiras. A primeira maneira é em radianos. Como é que eu vou fazer para o ângulo em radianos? Deixa eu pensar aqui no ângulo difícil para a gente trabalhar. Deixa eu pegar um... Deixa eu colocar aqui um 17π sobre 2, para a gente fazer exemplo. 17π sobre 2, rad. Eu tenho esse ângulo aqui, aliás, deixa eu pegar um ângulo diferente. Eu tenho um ângulo que ele é 33 π sobre 4 rad. Nossa, que raio de ângulo, né? Tá, como é que eu vou saber se eu vou usar arcos côncavos ou se eu vou usar a redução ao primeiro quadrante para chegar na resposta que eu quero? Bom, eu vou pegar esse 33 e dividir por 4. Se a resposta for maior do que 2, significa que eu dei mais de uma volta na circunferência, então vou usar arcos côncavos. Se ele for menor, significa que eu não completei uma volta inteira, eu uso redução ao primeiro quadrante. Beleza? Bom, como é que eu vou descobrir, então, qual que é esse carinha aqui? Eu vou começar a descontar, eu vou começar a quebrar essa divisão em duas. Eu vou fazer isso de 1 a 1. Já vou explicar para vocês qual que vai ser o nosso critério de parada. Então, eu vou pegar 33 π sobre 4 e eu vou escrever ele da forma 32 π sobre 4 mais π sobre 4. Por que eu estou fazendo isso? Porque vocês concordam que eu posso quebrar isso daqui em quantas somas eu quiser, que não vai alterar o resultado principal? Então não tem problema, tipo, eu fazer isso. Eu só estou pegando o número e escrevendo exatamente o mesmo número, só que de uma maneira diferente. E aí, eu vou começar a fazer essa subtração até eu encontrar uma resposta que seja 2π. Nesse caso aqui, tipo um múltiplo de 2π no caso, né? Eu preciso que esse número grande aqui, ele vire um número par e multiplique o π. Pode ser 2, 3, enfim. Nesse caso aqui, vão ser 4. Então, 33 π
sobre 4 é igual a 4π mais π sobre 4. Certo? Ah, não, desculpa, 8π aqui. 8π, então aqui vai ficar 8π mais π sobre 4. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu dei 8 voltas na minha circunferência mais π sobre 4. Então, todas as relações que eu vou estar usando, enfim, tudo que eu vou estar fazendo vai estar considerando esse π sobre 4. Beleza? Agora, deixa eu pensar aqui fazer um exercício. Tá, deixa eu explicar aqui para vocês como que eu faço isso para graus agora. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pegar aqui o ângulo de 1860 graus. Deixa eu colocar aqui segundos graus. 1860 graus. Tá, eu quero descobrir qual que é o meu arco côngruo, qual que é o meu arco do meu primeiro, da minha primeira, enfim, meu arco original para 1860. Eu vou fazer uma divisão. Vou pegar 1860 e vou dividir por 360. Beleza? Já vou dar um spoiler aqui para vocês. Aqui vai ser 5. 360 vezes 5 é 1.800. Aqui vai sobrar 60. Então, o que isso quer dizer? O valor que está aqui é a minha quantidade de voltas no meu denominador, então é a minha quantidade, desculpa. O meu dividendo aqui é a minha quantidade de voltas e o meu resto da minha divisão é o meu ângulo original. Então aqui eu estou trabalhando com um ângulo de 60 graus. Beleza? Vou fazer aqui um exercício que daí eu acho que vai ficar claro para todo mundo. Fazer aqui o exercício da UDESC. Esse exercício aqui é da UDESC, vamos lá. É o exercício 5 da apostila. Ele está pedindo para encontrar qual que é o valor desta senhora expressão aqui. Então, vamos lá. 6 cosseno ao quadrado de 13π sobre 6 menos 4 cosseno ao quadrado de 11π sobre 4 mais seno de menos 7π sobre 6 mais a minha tangente ao quadrado de 31π sobre 3. Então, a questão da UDESC pede para encontrar o resultado de todo esse monstro aqui dessa conta. Então, temos um cosseno ao quadrado, mais um cosseno ao quadrado, um seno e uma tangente ao quadrado. Tipo, nossa, o que eu vou fazer com tudo isso daqui? Antes da gente usar e sair aplicando as relações fundamentais da trigonometria, antes da gente conseguir talvez reduzir isso de alguma maneira, a gente vai trabalhar com os ângulos, porque se eu pegar 31 e dividir por 3, é maior que 2π. Então, significa que eu dei mais que uma volta na circunferência. 7π sobre 6 é menor que 2π. Então, isso daqui tá ok. Eu não vou fazer arcos côngruos com ele. Eu só vou fazer a redução para o meu primeiro quadrante. 11π sobre 4. Ele está maior do que meu 2π. Então, significa que eu dei mais que 2 voltas na circunferência. Eu vou fazer arcos côngruos com ele. 13π sobre 6 também está acima da linha de 2π. Então, também vou fazer a redução, arcos côngruos com ele. Gente, olha só que sacanagem essa questão. Tem vários arcos côngruos aqui para você usar, mas tem um deles que não. Então, assim, se vocês aplicassem arcos côngruos aqui, vocês iam errar. Então, só por isso que eu queria chamar a atenção de vocês, tá? Porque essa questão aqui ela é legal, porque ela pega vários conceitozinhos básicos. O que eu vou fazer? Eu vou separar, vou pegar aqui uma outra folha e eu vou começar a fazer essas reduções. Eu vou falar primeiro sobre o meu 13π sobre 6. Beleza? Então, aqui eu tenho 13π sobre 6.
vou escrever ele descontando 1, então aqui vai ficar 12π sobre 6 mais π sobre 6. Aqui, eu já vou ter o meu 2π. Já vou ter o meu múltiplo ali de 2π, que é o meu próprio 2π, né? Então, isso daqui significa que eu estou no meu ângulo de π sobre 6 e eu dei uma volta completa. Então, eu já sei que o ângulo que eu vou substituir aqui nesse cosseno ao quadrado vai ser o meu π sobre 6. Beleza, gente? Agora vamos para o meu 11π sobre 4. Temos 11π sobre 4 aqui. Vamos dividir ele em 10π sobre 4 mais π sobre 4. Opa, esse foi o primeiro caso que a gente pegou, que a divisão aqui já não dá direto, já não dá um múltiplo de 2π. Então, essa divisão aqui, por mais que ela seja um resultado par, ela não me interessa, porque ela não é uma divisão inteira. Então, eu vou fazer essa subtração de novo. Então, aqui vai ficar 11π sobre 4 é igual a 9π sobre 4 mais π sobre 4. Essa divisão aqui não vai dar um número par, então ela também não me interessa. Opa, mais 2π aqui, né? Essa divisão, enfim, não me interessa. Vou fazer essa divisão mais uma vez. Aqui vai ficar 11π sobre 4 vai ser igual a 8π sobre 4 mais 3π sobre 4. Pronto, então aqui eu vou ter 3 vezes π sobre 4, portanto, aqui eu já tenho o meu 2π, então significa que eu tenho um ângulo de 3π sobre 4 e dei mais 2 voltas na circunferência. Beleza, então eu já tenho aqui o que eu quero. E 31π sobre 3, vou subtrair a primeira vez, aqui vai ficar 30π sobre 3 mais π sobre 3. Aqui vai ficar 10. 10, lembrando que é um múltiplo de 2π. Então, aqui vai ficar 10π mais π sobre 3. Significa que eu andei um ângulo de π sobre 3 e dei mais 10 voltas na circunferência, beleza? Aí tem um outro ângulo que eu queria falar com vocês, que é esse ângulo que eu dei ok aqui. Eu não vou usar arcos côncavos nele, mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Ele está com um sinal negativo. O que isso quer dizer? Eu tenho aqui, nossa, meu círculo aqui ficou horrível, deixa eu tentar refazê-lo. Eu tenho aqui o meu círculo. Vamos analisar esse círculo aqui de baixo, que esse de cima ficou meio feinho. Aqui vão estar os meus eixos, e aí eu estou andando no sentido negativo. Então, isso quer dizer o quê? Que ao invés de eu estar andando no sentido anti-horário, quando tem um ângulo negativo, eu estou andando no sentido horário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ângulo aqui, menos 7π sobre 6, e eu vou andar ele, só que no sentido horário. Aí, o que acontece? 7 dividido por 6, ele vai dar 1,17. 1,17 ele é maior do que π, então eu sei que ele andou mais do que 2 quadrantes, mas ele é menor do que 1,5. Então eu sei que ele não chegou a andar 3 quadrantes. Então aqui vai estar o meu 0, aqui vai estar o meu 3π sobre 2, aqui vai estar meu π, aqui vai estar meu π sobre 2. Menos 7π sobre 6. Eu sei que eu andei isso daqui, então beleza. Andei π sobre 2. Vou andar mais um pouquinho, andei π. Aí agora, eu sei que eu não vou passar não sei que eu não vou andar mais 3π sobre 2, porque o meu ângulo ele é menor do que o 1,5. Então, eu sei que eu vou andar mais isso daqui. E aí, eu sei que toda essa volta aqui em roxo, ela vale 3π sobre 6
rad. Mas eu preciso ter o mesmo referencial em tudo. Lembra da física, que tudo tem que ter o mesmo referencial? Eu não tenho como pegar uma velocidade e trabalhar com vários diferenciais diferentes para o mesmo corpo na maioria dos problemas, salvo situações específicas que vocês vão fazer análises específicas. Aqui, então, eu preciso estar sempre trabalhando no meu sentido anti-horário, porque é o meu sentido que eu vou estar, que é o meu sentido que eu vou estar trabalhando com tudo. Então, preciso descobrir qual que é esse deslocamento em verde. Acho que não foi uma boa ideia, porque acho que não dá para ver direito aqui, né, na câmera. Deixa eu tentar pegar uma outra cor aqui, mais viva, uma cor mais quente para contrastar aqui com a cor fria. Deixa eu pegar aqui o vermelho. Pronto, acho que agora dá para ver melhor, né? Então, eu quero saber qual que é o meu deslocamento angular nessa parte aqui vermelha. Como que eu vou poder fazer isso? Eu vou poder escrever 2π menos 7π sobre 6. E aí eu vou descobrir qual que é o meu deslocamento angular no meu sentido anti-horário. Daí vai ser o meu ângulo positivo. Aqui vai ficar 12π sobre 6 menos 7π sobre 6. Então, aqui vai ficar 12 menos 7, vai ficar 5π sobre 6. Então, este ângulo aqui vale 5π sobre 6. Beleza, pessoal? Agora eu vou pegar todos esses ângulos aqui que eu fiz essa subtração, essa simplificação, e vou escrever aqui na minha equação, tá? Então, deixa eu escrever aqui para vocês, eu já mostro aqui a minha folha para vocês. 6 cosseno. O meu 13π sobre 6, ele vai ficar, então, π sobre 6. O meu 11π, ele vai ficar π sobre 4. O meu menos 7π sobre 6 vai ficar 5π sobre 6. E a minha tangente ao quadrado de 31π sobre 3 vai ficar π sobre 3. Então, eu vou ter isso daqui, ó. Deixa eu ir passando aqui para vocês. Fiz aqui as minhas substituições. Beleza? E agora, eu já estou trabalhando aqui com valores notáveis. O único ângulo que eu ainda tenho que tomar cuidado é esse 5π sobre 6, porque ele não está no primeiro quadrante. Todos os outros ângulos estão no primeiro quadrante. Então, agora o que eu preciso fazer com este seno é fazer, fazer a redução para o primeiro quadrante. 5π sobre 6 está no segundo quadrante. O segundo quadrante, ele falta para 180. Então, aqui vai ficar π menos 5π sobre 6. Beleza? Então, aqui vai ficar π sobre 6. Como no segundo quadrante o meu seno ele é positivo, no meu primeiro quadrante, ele também vai ficar positivo, então desculpa, né, porque vai ficar com sinal positivo, então isso daqui é a mesma coisa que o meu seno de π sobre 6, beleza? Esses dois aqui são iguais, pela minha redução, já que está lembrando, o meu seno no segundo quadrante, ele tem o mesmo sinal que o meu seno no primeiro quadrante. Beleza, vou fazer aqui a minha substituição, a gente pode usar a nossa tabelinha aqui de ângulos notáveis, deixa eu arrumar aqui, podemos usar a nossa tabelinha aqui. Então, eu sei que o meu cosseno de 13π, ele vai valer o meu cosseno ao quadrado de π sobre 6. Cosseno de π sobre 6 é 60. Não, desculpa, ele é 30. Então, o meu cosseno de 30, ele vai ser raiz de 3 sobre 2. Menos 4 cosseno ao quadrado de π sobre 4, que vai ser raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais seno de π sobre 6, que é 30, vai ficar 1 sobre 2, mais a minha tangente de π sobre 3, que é 60, aqui vai ficar raiz de 3 ao quadrado.
Opa, deixa eu só mostrar aqui para vocês. Agora aqui vai ficar bem tranquilo, porque eu só preciso resolver aqui esses expoentes e resolver. Então, aqui vai ficar 6 vezes 3 sobre 4, menos 4 vezes 2 sobre 4, mais 3. Então, aqui vai cortar. Aqui eu vou poder simplificar. Então, aqui vai ficar 9 sobre 2, menos 2 mais 3. Aqui eu vou falar que vai ficar 9 sobre 2 mais 1. Beleza, gente? Então, aqui vai ficar 11 sobre 2. Então, aqui a minha resposta seria 11 sobre 2. Opa. Só um minutinho aqui que eu acho que eu errei alguma coisa nessa equação. Seno. Aqui. 6π ao quadrado menos 4 mais meio mais 3. Eu esqueci do meu meio, gente, desculpa. Aqui tá faltando o meu meio. Tá faltando o meu meio aqui. Mais meio. Mais meio. Então, aqui a minha resposta final vai ficar 10 sobre 2 mais 1. Aqui vai ficar 12 sobre 2. A minha resposta final vai ser 6. Portanto, eu tô falando da minha letra A. Meu gabarito está certinho. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu me mostrar aqui agora. Deixa eu vir aqui. Mudar. Opa. Bom, tá todo mundo conseguindo me ver? Oi. Bom, gente, essa foi a minha aula, tá? Essa foi a minha segunda aula. A próxima aula vai ser daqui, acho que 2 sábados, né, Alan? Eu espero vocês nela. Espero que vocês tenham gostado. Queria saber se vocês têm algum feedback, se vocês gostaram dessa aula, se foi muito maçante, se foi legal, tipo, o que eu posso melhorar para a próxima, se vocês têm alguma dúvida, como é que tá aí, pessoal? Deixa eu arrumar meu cabelo aqui. Cheguei do estágio, eu tô com cara de cansada. Legal, legal. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Na próxima aula eu vou passar funções trigonométricas e também vou passar inequações trigonométricas. Só que assim, o conteúdo não é tão longo para usar as duas aulas. Aí, o que eu queria perguntar para vocês? O que vocês acham de no final da aula a gente fazer uma provinha? Tipo, eu pensei em pegar alguns conteúdos algumas questões de vestibulares, talvez pegar algumas questões da Unicamp, algumas questões da FUVEST, fazer tipo um Google Docs para vocês responderem, como se fosse uma provinha, e aí a gente finaliza a próxima aula assim, fazendo essa provinha de trigonometria. Da ideia é trazer uns 5 exercícios. Obrigada, Mayara. Eu vou pegar uns 5 exercícios de cada vestibular que unam todos os conteúdos e aí eu deixo vocês resolverem. Se não dá tempo de resolver na aula, a gente eu mando a resolução certinha para vocês por e-mail, enfim, peço pro Alan mandar, e aí a gente encerra assim o conteúdo de trigonometria. Pode ser? Vocês topam fazer a provinha? Tipo, não é uma provinha, né? É só um questionário ali com algumas questões para a gente poder revisar o conteúdo. Ótimo. Beleza, eu vou trazer com questões que envolvam tudo, sabe? Que daí eu acho bacana, porque daí vocês conseguem ver certinho o que vocês estão errando, o que vocês não estão, o que tá bom, o que não tá. Então, eu acho que é isso, pessoal. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, acho que a gente pode ficar por aqui. Alan, você precisa dar algum aviso? Não, acho que tá tudo certo. Só o pessoal talvez não viu ali no chat, eu não deu o nome. Aproveitem que antes que eu feche a gravação aqui, que senão depois não tem o registro do nome. Se tiver alguém que não deu o nome, a hora é agora. Mas no mais, obrigado, Ana, pela aula. Talvez uma sugestão ali pra gente fazer na próxima aula pode ser em formato de questionário, alguma coisa assim, sabe? Tipo, Tá. Kahoot, talvez. O pessoal acho que gosta do Kahoot.
Uhum, beleza. Podemos fazer algo diferente assim, então. Mas Uhum. conta com a participação do pessoal, né? Vocês têm que participar pra aula fluir, senão não adianta a professora fazer as perguntas ali e ficar sozinha, né? Bom, gente, é Então, isso. Então, Alan, a gente vai conversando durante a semana, pode ser? Daí você vai me explicando sobre esse Kahoot, que eu não conheço. Mas aí a gente vai falando sobre. tá bom. Pessoal, então, deixa eu parar a gravação aqui rapidinho.